Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Eu sou Estela Rocha e vim conversar com vocês hoje sobre um tema que para mim é muito importante. Eu adoro falar sobre isso, que é educar na era da curadoria. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ter uma era da curadoria? Bom, antes de começar a falar exatamente dessa era da curadoria, eu gostaria de fazer um exercício com você. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas imagens e na medida que eu for apresentando essas imagens, você vai aí da sua casa, né? Ou do seu celular, caminho do trabalho, caminho de uma festa, não sei como é que você está assistindo a gente hoje, mas você vai olhar e vai pensar exatamente as informações que estão ali. E se puder, vai colocando aí no chat o que você pensou em cada uma dessas imagens. Bora começar a passear aqui comigo? Então vamos lá. Bom, primeiro, a gente está falando aqui de educar na era da curadoria. Essa é a primeira imagem. Nós temos aqui uma moça e um rapaz conversando e ela conta para ele que ela acabou de comprar um cachorro. E ela fala, comprou um cachorro. O cachorro está ali, olha, na imaginação dela, certo? Todo mundo aqui conseguiu fazer essa fotografia dessa imagem? Bom, vamos para a próxima imagem. E aí, ele pergunta para ela, é mesmo? Ele é grande? Olha só como é que ele imagina o cachorro que ela está informando para ele, né? O que ela tinha conseguido lá comprar o cachorro. E ela diz que não, ele não é tão grande assim. Percebem que a mesma imagem do cachorro que ela tinha trazido antes não teve uma modificação? Então, vamos lá. Próxima imagem. Ele vai e pergunta, bom, ele tem pelo longo? Ela, não, ele é de pelo curto. Tá lá o cachorrinho dela e tá lá o cachorrinho dele. E aí ele pergunta, ele é de que cor, né? De que cor ele é esse cachorro? Ela, ele é preto e branco, ele é malhado. E aí, bom, com todas as informações que ele perguntou, ele fez perguntas para entender quem era o cachorro que ela tinha comprado, adquirido. Ela deu algumas informações e aí a gente chega na última imagem. Puxa, que cachorro bonito! Ele ali imaginou um cachorro mais parecido com um dálmata, todo pintadinho com preto e branco. E ela ali, né, na referência dela, tem um cachorro ali com uma grande mancha preta ali nas costas. E aí eu pergunto para vocês, essa informação, né, a conversa deles foi adequada para que eles pudessem chegar ao consenso de qual animal eles estavam falando? Você teria conseguido pensar um cachorro diferente? Você teria seguido mais a proposta da moça ou você teria ficado só com as informações dele? Será que as perguntas que foram realizadas por ele foram suficientes para ele conhecer alguma coisa? Bom, e aí, para que a gente possa fazer essa introdução dessa era da curadoria, eu preciso voltar um pouquinho antes com você e lembrar para você como é que funcionou o nosso processo escolar. Você deve muito bem se lembrar, se você tem um pouquinho mais de idade assim como eu, ou mesmo se você conversar com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, de que a escola era assim, você acordava ou depois do almoço, se arrumava, ia para a escola com seu material didático, sentava e esperava que o professor trouxesse as informações. Ou seja, aquele professor é que detinha o conhecimento. E ele selecionava como, né, onde, em que momento, em que tempo você ia aprender. E aí você poderia sistematizar aquele conhecimento ali na sala de aula ou mesmo uma pesquisa em casa, fazendo mais um exercício. Isso era um outro movimento, mas era assim que a gente tinha acesso à informação. Se eu quisesse saber um pouco mais, aonde que eu iria? Numa biblioteca. Gente, era assim que funcionava até bem pouco tempo atrás. Você ia na biblioteca, pegava um monte de livros, sentava com aqueles livros e na medida que você olhava aqueles livros, você ia lendo, anotando, né, fazendo o seu resumo, fazendo o seu fichamento. Então, essa era uma forma de você ter acesso à informação e consolidar o conhecimento.
Aqui eu vou fazer um ponto com você. Quando eu falo informação diferente de conhecimento, porque ela é verdade. Uma informação, ela pode ser só uma informação, se eu não souber fazer o uso adequado dela no meu cotidiano. Então, quando alguém fala, por exemplo, olha, a água é importante para a manutenção do meu corpo. Essa é uma informação. Mas se eu não faço uso dessa água, se eu não pesquiso mais sobre a água, eu não gerei conhecimento, porque o conhecimento é único. Cada pessoa é que vai consolidar o seu conhecimento num tempo e num espaço diferente para cada um. Hoje eu posso acordar, mas com uma prontidão para um determinado aprendizado que amanhã eu posso não estar. Eu sempre uso uma referência que é bem interessante. Quantas vezes eu estou em sala de aula, e vou falar enquanto professora, estou lá na sala de aula, e estou lá falando de um determinado assunto, dialogando sobre um determinado conhecimento, e eu vejo todos aqueles olhos olhando para mim, e ali eu sempre identifico quem está e quem não está na sala. Tem aquele que está lá assim, parado para mim, mas está pensando lá, preocupado com o dia seguinte, com um problema, com o exame que ele precisa fazer, ou então se ele não deixou a janta pronta, né? Ou o filme que vai passar na sessão da tarde. Então, ou seja, ele pode estar ali na sala, eu estou no processo de ensinar, mas ele não está no momento de aprender. Mas isso significa que ele nunca vai aprender? Vai aprender em outro momento. Talvez não naquele, talvez não comigo. Então, quando eu falo da informação, que a informação sozinha, ela não se sistematiza em conhecimento. E sim, a gente precisa reorganizar esse processo. A gente falava, então, de uma sociedade em que o professor ensinava e os estudantes aprendiam. Quando é que a gente começa a ter algumas mudanças nessa relação de aprender? Quando a gente tem o advento da tecnologia. Então, o acesso à rede mundial de computadores, né? A internet nos primeiros computadores. Eu estou falando de internet de escada, hein? Eu lembro disso, eu passei por isso. Então, lá na internet de escada, que era, né, difícil para a gente conseguir acessar, tinha toda uma questão particular que hoje em dia a gente faz isso só no toque aqui do celular, a gente tinha acesso a algumas informações. Mas ser informado não significa que eu tenha conhecimento, se eu não faço uso disso no meu dia a dia, no meu cotidiano. Eu sou apenas uma pessoa informada. E aí, há quem diga que a gente vivenciou a primeira era, que é a era do boom da tecnologia, que é a sociedade da informação. Na sequência, há quem diga que a gente precisou entrar numa nova era, que era a era do conhecimento. Como é que eu faço, então, para pegar essa informação e organizar, sistematizar ela em conhecimento? Em que medida que isso acontece? E aí eu vou dar um exemplo aqui. Então, a partir do momento em que várias pesquisas começaram a falar do café faz bem, café faz mal, as pessoas foram lendo mais, buscando mais informações sobre esse produto e tomaram decisões. Algumas pessoas diminuíram o consumo do café, outras diminuíram o consumo do café com cafeína, outras diminuíram o consumo do café com açúcar. Outras entenderam que o café, para elas, é um estimulante adequado, que mantém ela ativa na sociedade, não é? Para o seu dia a dia. Então, ou seja, aquela informação sozinha, ela não gera um conhecimento, a não ser que eu permita, né, fazer essa transformação de informação para conhecimento. Entretanto, mesmo a sociedade da informação e a sociedade do conhecimento não foi suficiente para todas as pessoas, porque nem todo mundo teve acesso à informação, nem todo mundo tem acesso a um aparelho eletrônico que dê conta de acessar a internet, de acessar canais confiáveis, não é? E aí a gente precisa, então, ensinar essas pessoas como que elas aprendem nessa nova era. Eu ainda gosto de pegar um livro, folhear, ir lá procurar a página, usar marca-texto. Mas eu vou também ser muito sincera com vocês. Quantas das vezes eu quero buscar, às vezes, um conceito de um autor que eu já até conheço, mas às vezes eu não tenho tempo hábil de ler todo um livro para identificar aquele conceito, eu vou lá e pesquiso na internet.
conceito X do professor fulano de tal. Vai me aparecer várias informações e ali eu vou fazendo uma leitura coxa de retalhos, tentando entender o conceito para poder seguir no meu processo de aprendizagem. Então, nós estamos vivendo a era da informação, a era do conhecimento, mas também a era da aprendizagem. O momento em que ensinamos as pessoas como elas aprendem nessa atual sociedade. Eu acompanhei um pouco algumas casas brasileiras durante a pandemia da Covid-19, né, que assolou todo o nosso planeta em 2020 e 2021. E por que eu falo que eu acompanhei alguns lares? Porque eu percebi isso como professora e gestora de ensino, de que muitas pessoas passaram a aprender coisas que antes elas não conseguiriam. Quantas pessoas não foram para a internet e começaram a produzir vídeos ensinando como faz as coisas? E quantas outras não foram lá buscar como eu faço isso, como eu conserto uma máquina de lavar, como eu troco uma lâmpada, exatamente, como que eu faço um arroz soltinho, exatamente. Então, a gente está vivendo, sim, uma era em que a gente está ensinando as pessoas como elas aprendem. Essa barreira está sendo modificada e é claro que a pandemia, com todos os seus males, possibilitou que a gente tivesse um avanço no campo tecnológico que permitisse que algumas pessoas pudessem consolidar outros conhecimentos. Quantas famílias, né, em que as suas mães, né, às vezes com um pouco mais de idade, não faziam tanto uso da rede social, passaram a fazer uso, buscar informações, ficar mais antenada no que estava acontecendo, não é? Porque a gente passou a aprender de uma forma diferente. Então, aquele papel que nós tínhamos, que era o professor, que entrava numa sala de aula, à segunda-feira, às 7 horas da manhã, para ensinar determinado assunto, agora eu posso aprender de qualquer lugar. Eu posso aprender agora. Eu posso ensinar agora, não é? E isso não quer dizer que, mesmo eu estando numa sala de aula presencial ou virtual, nesse momento, eu consiga aprender. Porque isso também depende da minha maturidade, depende da minha disponibilidade para o aprendizado, sabe? De tantas coisas que ainda dependem. Bom, e aí eu quero levar vocês para esse último slide aqui. O que esse slide traz? A gente está vivendo, para alguns autores, a era da curadoria. O que é essa curadoria? Curador é aquele que seleciona o que é relevante, que oferece o melhor que há em determinado tema, ou seja, aquele que seleciona o que é essencial. E como que ele seleciona o que é essencial? Ele precisa fazer 3 movimentos. O primeiro movimento que ele precisa fazer é o movimento de pesquisar. Por que esse movimento é importante? Hoje, os meus estudantes de nível médio, eles não aprendem apenas com os livros didáticos. Eles estão imersos no campo tecnológico. Então, eles possuem várias redes sociais e lá eles acessam vários conteúdos, ou seja, acessam informação. Eu vejo vários dos meus estudantes repetindo várias coreografias de lá. Então, olha, eles aprenderam. Muitos estão até ensinando, não é? Então, esse novo curador, esse novo papel que está sendo lançado ao docente, a todas as pessoas que estão na sociedade no papel de ensinar, é um papel de pesquisar, de selecionar o que é importante. Então, eu vou usar as redes sociais, eu vou observar o que está sendo colocado em todas os telejornais, o que está sendo colocado em cada uma das redes sociais, qual é o assunto do momento, não é? Como que aquilo está ou não relacionado com o meu dia a dia. Eu vou verificar quais os livros atuais tratam do assunto. Eu vou pesquisar vídeos para os meus estudantes, reconhecendo que muitos estudantes, eles aprendem a partir da escuta. Eu posso selecionar um podcast ou mesmo indicar um blog para leitura. Afinal, nós temos estilos de aprendizagem. Há quem aprenda lendo, há quem aprenda escutando, não é isso? E aí, o que eu vou fazer com eles?
Eu vou depois compartilhar links através de e-mails ou mesmo outra rede social. Uma vez que eu fiz todo o meu processo de pesquisa, eu vou pensar em como que eu vou compartilhar com os meus estudantes. Como que eu vou dialogar com eles? Esse diálogo tem que ser a partir da faixa etária, qual é o assunto que eles estão conversando, pensando na rede social deles, não é isso? Eu posso estar compartilhando no meu próprio ambiente de trabalho, ó, o que os meus estudantes estão falando agora? Na semana passada, eu estive na sala dos professores conversando com uma colega e eles falam muito do que ela trata em sala. Ela discute muito uma educação antirracista com alunos do ensino médio. E aí, olha, lá no trabalho, ela me deu um conceito que eu ainda não tinha compreendido, dialogamos, né? E voltei lá para poder dividir com os meus alunos. E por que que isso tudo precisa ser pensado? Para fazer sentido. Sentido para mim, professora? Não. Sentido para essa pessoa que vai aprender. E como é que ela vai fazer sentido para ela? Vai fazer sentido para ela quando ela debate, quando ela escreve. Porque na hora que você sistematiza o que você aprendeu, você está organizando o seu pensamento e você está mostrando que, de fato, aquilo foi internalizado, né, dentro do seu conhecimento. Ele pode até desenhar, ele vai fazer uma reflexão e ele pode, por exemplo, blogar aqui, ó, partilhar com uma rede social ou mesmo compartilhar os saberes com outras pessoas. Então, a era da curadoria é a era em que a gente está falando da escolha do que é essencial. Então, hoje, muitos colegas estão vivendo essa era da curadoria. Se eu chego em sala de aula, por exemplo, como que eu vou trabalhar determinado assunto? Já aconteceu de eu chegar na sala e falar um assunto e o estudante falar assim, ih, professora, isso eu já sei. Opa, meu planejamento foi, ó, pelo ralo. Como uma grande curadora, eu vou acolher a fala desse estudante e vou apontar outros caminhos para que ele consiga sistematizar melhor o conhecimento. Então, a era da curadoria, e aí eu trago a ideia do curador, que é esse curador dos museus, né? Que seleciona parte de uma obra de um artista, que vai ficar numa grande exposição. É isso. Para que eu dê conta da informação, do conhecimento e da aprendizagem, eu preciso sim fazer seleção adequada de material que eu possa compartilhar com os meus estudantes. E aí eu vou dividir com vocês aqui uma situação que aconteceu comigo bem nessa questão da curadoria. Eu trabalho com os meus estudantes no nível médio a história da boneca Baiomi. Algumas pessoas conhecem, as que não conhecem, vale a pena pesquisar. A Baiomi é uma boneca feita com a própria mão, um pedaço de tecido, e ela é realizada com nós. Você normalmente não corta, mas ela é realizada com nó. E se você busca essa informação em qualquer rede social, vai aparecer uma história, que é a história da Baiomi, a história da esperança, né? Contada que na vinda, né, dos navios com pessoas da África, as mães faziam essas bonecas para os seus filhos, numa tentativa de manter um elo, ou seja, tem toda uma história romantizada que conta uma parte muito difícil da nossa colonização. Então, essa é uma história. E num determinado dia, estou eu lá, passando por uma rede social, e aparece para mim assim, a verdadeira história da boneca Baiomi. Tem uma outra história? E naquele momento, eu estava exatamente lendo um livro da Chimamanda, que é O Perigo de uma História Única, e aí, para mim, fez muito sentido, né, abrir aquele link e ler aquela história. E aí eu descobri que aquela não era a verdadeira história. A verdadeira história é de uma professora do Rio de Janeiro, a professora Lélia Gonzalez, que fazia essas bonecas com as mulheres lá na década de 80 no Rio de Janeiro, na reafirmação do movimento negro feminista. E aí eu percebi o quanto que eu contava uma história errada. Eu achava que tinha acesso à informação, eu achava que eu tinha consolidado um conhecimento, eu achava que eu tinha
aprendido sobre algo, mas foi na era da curadoria, de selecionar cada vez mais outros materiais que eu percebi que eu estava levando uma história que não era totalmente verdadeira. Esse é o perigo da gente apresentar, às vezes, uma verdade única, né, para os nossos estudantes. E naquele momento, eu decidi, eu não vou mais só narrar a história antiga. Pelo contrário. Então, quando eu estou em sala de aula, na formação de outros professores, eu conto a história que eu sabia. E eu conto a história na qual eu fui levada a pesquisar e entender e começar a trabalhar ela. Porque no momento em que eu conto o meu erro enquanto docente, né, eu também possibilito que outros futuros professores possam reconhecer que estamos todos aprendendo, que o processo de ensinar é também um processo de aprender, e que eu preciso também fazer a curadoria do meu material, que eu preciso sim fazer novas seleções de campos confiáveis do meu conteúdo que eu vou tratar. Bom, o nosso papo está se encerrando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Espero que todos tenham colocado aqui no chat o que acharam lá e como que chegaram na versão final do cachorro, hein? Porque isso é fazer a curadoria, não é? Que perguntas que ficaram faltando, né? Ele poderia ter perguntado se era parecido com dálmata, mas ele não perguntou. Então, ele também deixou subentendido. Será que fizemos todas as perguntas adequadas? Todas as perguntas para chegarmos a uma grande verdade ou uma melhor verdade? Com certeza que não. Mas eu espero você num próximo momento. Um beijo, um abraço em todos e em todas. Tchau, tchau.